Chama-se Reanimar, é um livro escrito pelo Dr. António Maia Gonçalves, especialista em medicina interna e em cuidados intensivos. É mestre pela Universidade de Navarra e tem doutoramento em bioética pela Universidade Católica Portuguesa. Muito bem-vindo, Dr. Maia Gonçalves, ao programa Germano Campos Entrevista da RDP Internacional. Este Reanimar, subintitulado Histórias de Bioética em Cuidados Intensivos, refere-se concretamente a quê? Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado pela presença, que é uma honra. E a honra é minha. O livro, essencialmente, pretende confrontar as pessoas com situações que, algures na vida, por motivos próprios ou familiares, se vão confrontar. As unidades de cuidados intensivos são um meio importante para tratar as pessoas, mas é um meio muito tecnológico e, de uma maneira geral, as pessoas que aí vão parar são acometidas de doença súbita ou muito grave. Por vezes a última morada em vida. Por vezes a última morada em vida, costuma ser que não se sabe se vai sair. Pronto, e, portanto, é importante nós, médicos, enfermeiros, partilharmos as nossas experiências para, de certa forma, as pessoas conhecerem um bocadinho daquele ambiente e poderem lidar com as situações que seguramente todos vamos ser confrontados na vida. Até os médicos vão ser doentes, portanto, temos mesmo que ter um bocadinho a ideia do que é que se passa ali. Já alguma vez na sua profissão e na forma como lida com milhares de doentes todos os anos, se confrontou com a vida e a morte de um colega seu? Já, infelizmente, já me confrontei algumas vezes e já acompanhei colegas por quem tinha a maior estima, a quem muito devia e que morreram comigo. E como é que uma pessoa se sente nessa altura? Olha, eu acho que quem ler o livro percebe que eu encaro a morte como fazendo parte da vida. Obviamente que há sempre uma série de situações, de sentimentos ambivalentes e complicados, mas quando fazemos tudo o que há a fazer, em termos médicos e técnicos, depois podemos dar todo o conforto, dá-nos alguma paz. E, portanto, eu nessas situações, posso citar nomes, estou-me a lembrar do Dr. Rocha Melo, do professor Trico Cabral. São pessoas a quem eu muito devo na minha vida de pessoa e de médico e que tive depois o privilégio de merecer a confiança deles como médico. Eu encarei a situação com paz, tranquilidade, foram situações que foram sendo antecipadas. Acha que eles fariam a mesma coisa se estivessem do outro lado? Tenho a certeza que sim. Tenho a certeza que sim. Portanto, o médico tem que perceber que não é Deus, tem meios técnicos para tratar as pessoas. Mas tem meios técnicos para decidir entre a vida e a morte. Tem meios técnicos para decidir entre a vida e a morte, mas, graças a Deus, não há um livre-arbítrio nessas decisões. Portanto, é um pouco. Eu creio que não. Eu creio que, de uma maneira geral... preciso preencher uma série de requisitos para tomar a decisão final? Nós tentamos marginar o erro partilhando a decisão entre vários colegas e também com o doente e com a família. Portanto, temos a noção que a linha que divide o que é certo e o que é errado em situações de limites é muito ténue e, portanto, a única maneira que há para marginar esse erro é partilhá-la sempre sendo uma decisão colegial, com vários colegas de várias especialidades e depois ajudar a família a tomar parte dessa decisão connosco. E se a família disser que não? Se a família disser que não... Por qualquer motivo? Não respeitarem a vossa opinião? Eu tenho muita dificuldade em contrariar a família numa situação dessas. Não sou capaz. Sei lá, situações mais do dia-a-dia, as situações dos dadores para transplante. Um jovem sai de casa de manhã para ir para a faculdade, tem um acidente de moto e fica gravemente lesionado, vai para os cuidados intensivos e não há possibilidade de o salvar. Nós, muitas vezes, confrontamos a família com a possibilidade da doação de órgãos. A lei permite não consultar a família e fazer a colheita de órgãos, porque se entende que é um bem para a sociedade, mas nunca na vida me passaria pela cabeça contrariar os pais numa situação dessas. Portanto, o médico tem que respeitar, antes de mais, o doente, a família e a sua vontade. Não tenho dúvida nenhuma sobre isso. E já agora, que vem a talho de foice, como é que os portugueses, de uma forma geral, reagem à doação ou não de órgãos? Eu nestes quase 30 anos de médico, tive situações em que inicialmente recusaram a doação, mas depois, ao fim de algumas horas, tem que se dar tempo às pessoas, não são decisões fáceis,
nunca ninguém negou. Não é à bruta, não é à força. Não é à força, é com calma, compreendendo muito bem a dor que o outro interlocutor sente e pronto, e depois também temos um diálogo um bocadinho construído. O poder de, na morte, dar vida, eu acho que acaba sempre por ser uma mensagem... Isso é o poder da argumentação? Não, eu acho que não. Eu acho que as pessoas depois acabam de sentir, no meio daquela dor, ter o discernimento de poderem fazer bem. Acho que isso é... Eu acho que a bondade é inata, não acho que a bondade seja uma raridade. E acho que, de uma maneira geral, a natureza humana é boa e, portanto, as pessoas acabam por ter essa generosidade incrível. Apesar de tudo, dos avanços da ciência, é sempre um mistério, o mistério da vida e o mistério da morte. Até porque há muitos casos conhecidos de pessoas jovens e menos jovens que entram em coma e que, por qualquer motivo, despertam vários anos depois. Ora, se os médicos não dão essa possibilidade ao doente de poderem, eventualmente, acordar de novo para a vida, é uma vida que se acaba antes do tempo? Eu não creio que se possa pôr assim o problema, porque... Mas há esses casos. Há esses casos, mas nunca seriam candidatos a doadores. Para haver a possibilidade de um doente ser dador, há critérios muito objetivos, definidos clinicamente e definidos legalmente, que têm que cumprir os critérios de morte cerebral. E não há memória de nenhum indivíduo que tenha cumprido os critérios de morte cerebral que tenha voltado à vida. Está bem? Portanto, uma coisa são decisões de não reanimar ou de não prosseguir cuidados intensivos e invasivos para manter um doente vivo. Outra coisa diferente é, num contexto em que indiscutivelmente o doente está morto, não tem atividade cerebral, se proceder à colheita ou deixar o cadáver seguir os trâmites habituais. Não é? Mesmo que a lei preveja que não seja necessário perguntar e pedir a opinião dos familiares, se isso acontecer e se os familiares vierem a saber a posteriori que os órgãos do seu ente querido falecido foram retirados, vocês têm alguma forma de consolar quem fica cá e viu o seu ente querido partir? Eu não creio que um médico seja capaz de contrariar a família numa hora dessas. Pergunta sempre. Pergunto sempre, falamos sempre, temos toda a paciência do mundo e percebemos a dor das pessoas e damos-lhes tempo para digerir. Eu já tive quase que ir a Famalicão falar com a mãe de um potencial dador. Portanto, não creio que seja lícito, independentemente dos aspectos legais, que se faça uma colheita contra a vontade da família. Dr. Maia Gonçalves, e ficar ligado a uma máquina tem prazo de validade? Eu acho que tem. Na sua opinião, qual é? Não posso, tenho que individualizar sempre cada pessoa, porque cada pessoa é diferente da outra, cada história clínica tem as suas particularidades e, mais uma vez, o que nós fazemos sempre é tentar tomar decisões colegiais e implicar sempre a família nas decisões. Quando estivermos a falar do indivíduo que tem um tumor com metástases disseminadas, que não há qualquer esperança de qualquer tratamento que implique remissão, e em determinados cuidados intensivos tem uma pneumonia potencialmente curável, que lhe pode dar mais algum tempo de vida, mas depois a pneumonia começa-se a complicar e a situação começa-se a eternizar, e o doente ao fim de 4, 5, 6 semanas já tem uma série de complicações do próprio internamento de cuidados intensivos e nós não vemos reversibilidade nenhuma, há que pensar que chegamos ao limite da reserva fisiológica do doente e, portanto, prosseguir tratamento é quase como mascarar a morte e, portanto, temos que pôr o problema à família, depois de claramente estar discutido e consensual entre nós temos essa regra de ouro que é: a equipa é multidisciplinar, tem sempre 10 a 12 médicos séniores e nunca, quando há um que discorda, nós apresentamos o caso à família. Portanto, é uma espécie de julgamento, uma análise neste caso, colegial. É uma análise colegial, muito objetiva, com consciência da severidade da decisão que se está a tomar e depois partilhamos sempre a decisão com a família e não creio que possa haver nunca cumprir essas decisões sem ter a família percebido muito bem as decisões. Às vezes temos que dar mais tempo, temos que manter o doente mais um dia, mais 2 dias. Às vezes é o próprio médico oncologista do doente que não concorda connosco e damos-lhe tempo, tentamos objetivar, então, mas queres que a gente substitua ao rim, queres que façamos o quê? Também ao médico. Também ao médico que segue o doente, porque o intensivista recebe o doente vindo de todos os serviços. Os cuidados intensivos é um serviço que está ao serviço de outros serviços, não tem os seus próprios doentes, digamos assim, portanto,
não queremos de maneira nenhuma nunca contrariar as expectativas que o médico segue o doente há 4 ou 5 anos tem. Às vezes tem que se dar 2, 3 dias, perceber que, de facto, mesmo substituindo o rim, o doente não melhora, mesmo estando ligado ao ventilador, não se consegue melhorar a oxigenação dos órgãos e, portanto, depois, esse tempo às vezes é precioso porque há dados objetivos que nos permitem, de facto, suportar a experiência do intensivista, que de facto não compensa continuar a invadir o doente. A família também é sujeita a um sofrimento importante, porque ver ali o doente num coma induzido, ligado a uma série de máquinas. Uma pergunta recorrente, doutora, quando, até pode parecer um bocado estúpida, mas isto é feito por um leigo. Quando o doente está em coma, ele está em sofrimento ou não? Eu creio que não. Eu creio que o doente, quando está em... Creio que não tenho a certeza. Estamos a falar de duas coisas. Eu estava a falar do coma induzido farmacologicamente, em que, além da sedação, há também analgesia adequada. E, portanto, aí eu tenho a segurança que não. Embora haja diversos trabalhos que digam que, sei lá, quando mesmo o doente estando em coma induzido, com sedação e analgesia, quando vem um familiar e lhe toca e lhe fala, olhamos para o monitor e a frequência cardíaca diminui um bocadinho. Portanto, haverá alguma perspectiva, alguma percepção sensorial para além disso. Mas dor, desconforto, eu creio que posso garantir que não. Isso é um consolo para a família? É seguramente. Aliás, no discurso que eu tenho com os familiares, quando eles se deparam com um doente, com um familiar que vai para os cuidados intensivos no meio de uma situação grave, eu garanto-lhes isso mesmo. Nunca lhes posso garantir a vida e a reversibilidade da situação, mas garanto-lhes que todo o conforto o doente tem. As melhoras da morte é um mito ou é uma realidade? Isso é uma pergunta muito engraçada, porque eu acho que é uma realidade às vezes. Sabe? Às vezes tenho um doente que está muito mal, que melhora de repente, e eu tenho medo das melhoras da morte. Tenho sempre medo das melhoras da morte, mas eu sou otimista, portanto, eu acredito que as melhoras estão sempre para continuar. E as melhoras a acontecerem sucedem com quanto tempo de antecedência antes da pessoa falecer? Eu penso que é mesmo na véspera do óbito. Uma melhoria assim, às vezes são melhorias importantes. O doente sorri, até começa a comunicar. Justamente, até toma uma consciência e diz, ele até está melhor. Ele ontem estava tão bem. Mas é verdade. Agora, eu cientificamente não consigo explicar isso, mas é verdade. Às vezes acontece. Mas as pessoas dizem, não sei, daí a pergunta se é mito, se é uma realidade, que se vê, ou se for crente, uma figura relacionada com a sua própria religião, ou então um familiar, a mãe, o pai, um irmão, um ente querido, que já partiu e que eventualmente volta em espírito para o levar. Nós gostaríamos de acreditar nisso, não é? É uma interpretação, mas eu acho que, de qualquer maneira, é seguramente uma bênção, porque ver alguém que está doente durante dias a fio e depois, antes de partir, tem aqueles momentos de lucidez e de conforto e até comunica com a família, eu acho que é seguramente uma bênção. Se é algum santo ou algum familiar que veio para o ajudar, não sei, mas que é uma bênção, é. Mas tem medo das melhoras da morte, porquê? Porque eu queria que as melhoras fossem definitivas, não queria que fossem efêmeras, não é? O objetivo de um médico, a grande realização do médico é que o doente fique bem, fique curado, não é? E que sobreviva. E que sobreviva e que fique bem, sem sequelas. Quando o doente morre, portanto, acha que isso é uma derrota do médico? Não, a morte não pode ser vista como uma derrota. A morte só pode ser vista como uma derrota se o médico não fez tudo para cuidar bem do doente. E nós acreditamos que os médicos fazem isso. Eu acredito que a classe médica em geral não é bem intencionada, bem formada, até porque é muito fácil nesta profissão nós superarmos a nós próprios e tentarmos fazer o possível e o impossível por cada doente. Eu acho, olha, esta frase foi um colega, o professor Trico, que me disse uma vez, olha, António, você vai fazer coisas pelos doentes que não vai fazer pela sua família. E é verdade, e fazemos naturalmente. Dê-me um exemplo, doutor. Sei lá, eu hoje às 4 da manhã fui chamado. Não tinha que ir, mas ouça, eu fui, depois adormeci, cheguei um bocadinho atrasado, não é, a Lisboa, portanto, é assim, é normal. Eu acho que nós, quando nos chamam, vamos, há um espírito de missão que nasce em nós quando... É uma espécie de bombeiro de serviço. Perdão? É uma espécie de bombeiro de serviço, está sempre 24 horas por dia, em teoria, disponível. Em teoria disponível, sim, mas é normal. A doença tem este cariz de imprevisibilidade e se o médico não estiver disponível não serve para nada. Portanto,
O médico tem que ter essa disponibilidade, senão tem que escolher outra profissão ou especialidades que se adequem a uma não disponibilidade. Portanto, um médico tem que estar disponível sob pena de não servir para nada. Não é? E fica com problemas de consciência quando vê alguém falecer? É assim, eu, como graças a Deus, que trabalho neste meio de cuidados intensivos, cheio de tecnologias, cheio de meios técnicos, com médicos e enfermeiros que cheguem e que sobrem para tratarmos muito bem os doentes, é difícil eu sentir-me desconfortável. Agora, era impossível não sentir desconfortável quando vejo uma morte inesperada, quando vejo um rapaz novo, quando vejo... Uma criança? Eu, crianças, é raro, graças a Deus, confrontar-me. Só em situações mesmo de emergência. E acho que não teria coragem de ser intensivista pediátrico. Tenho filhos, já não são crianças, mas tenho muita dificuldade e admiro muito os meus colegas. Há uma projeção natural em relação à idade dos... É impossível não haver. Embora eu tenha doentes com 80, 90 anos que estão fantásticos e que seguramente que os admitem em cuidados intensivos porque tenho a certeza que têm a reversibilidade. E depois... Há uma esperança em todos os doentes, independentemente da idade. Nós estamos ali para dar vida, para salvar vidas, não é seguramente para... É o vosso juramento, não é? Exatamente. Mesmo que agora esteja ligeiramente modificado? Eu jurei de outra maneira. Exatamente, agora já não modifico o meu juramento. Portanto... Esta é a nova geração de médicos que está a interpretar, mas no fundo é tudo a mesma coisa. Tira a palavra, põe vírgula, mas o salvar vidas é em primeiro lugar e é essa a vossa obrigação. Sim, eu tenho sempre algum receio quando se mudam assim umas vírgulas e uns pontos por nada. Eu acho que nunca é por nada, mas eu já jurei como tinha que jurar. Agora, tenho ideia que eu vejo os meus colegas mais novos, eu acho que eles são muito mais bem preparados e muito mais inteligentes do que eu era. Muito mais. Portanto, eu tenho esperança que... Mas o doutor tem o fator experiência. Pronto, mas eu tenho esperança que a esse conhecimento depois vá associar-se uma experiência e um bom senso que garanta sempre que o médico cumpra a sua função. E alguma Tratar, cuidar, salvar o que puder fazer pelos doentes. E alguma vez tomou uma decisão errada? Seguramente que tomei muitas vezes. Está bem? Porque mesmo tentando fazer tudo bem, nós erramos. E erramos em coisas simples, de trocar um fármaco, e erramos em decisões mais severas, que o caminho se calhar teria sido outro, e ter a arrogância de pensar que nunca se errou já para aí outro erro, não é? Portanto, erramos e erramos seguramente e pronto. É como presumo que não seja conscientemente. Conscientemente nunca, acho que não. Mas tenho a certeza absoluta que errei muitas vezes e houve situações em que errei e que me senti profundamente desconfortável com o resultado e pronto, e vamos tentando muitas vezes depois ajudar-nos uns aos outros, os médicos, porque temos essa noção que... E como é que se dá a volta por cima nessas situações? Às vezes é difícil, mas depois há as rotinas, há um trabalho de equipa muito coeso, nos cuidados intensivos há um trabalho de equipa muito coeso, toda a equipa, médicos, enfermeiros, todos, e vamos ajudando mutuamente, e vamos motivando mutuamente, e isso é bom. Eu tenho imensa estima por todas as equipas onde trabalhei. Tenho saudades de algumas onde trabalhei, mas tenho muita estima por todos. Os que trabalham comigo porque me ajudam e eu os ajudo a eles. Não é? São situações sempre complicadas. Agora, que ninguém tenha na medicina a arrogância de dizer que nunca errou. A veleidade, pelo menos. Sabe se o índice de negligência médica em Portugal é igual ao dos outros países da Europa? É maior ou menor? E vamos ficar pela Europa. Eu não tenho nenhum trabalho que tenha lido sobre cientificamente, isso, claro. Também. Embora eu acho que o nosso Serviço Nacional de Saúde e a medicina que se faz em Portugal, em geral, é boa. Nós tentamos fazer tudo, ainda vamos tendo meios para o fazer e temos muito empenho nisso. Pronto. Agora, houve um período, quando eu me formei, nós saímos 200 médicos das 5 faculdades de medicina que havia no país. Agora há 11 faculdades de medicina no país, saem 2.000 e tal médicos por ano. Portanto, houve um período em que havia uma carência muito grande de médicos, em que o erro seguramente poderia ser mais fácil. Eu lembro de fazer urgências em que foi a algumas centenas de doentes. E agora isso não acontece. Portanto, eu creio que o Serviço Nacional de Saúde e os cuidados de saúde em Portugal, todos os índices de qualidade em saúde
do nosso país são considerados dos melhores a nível europeu. E o doutor é a favor daqueles trabalhos de 48 horas em que estão de plantão, essas equipas? Como é que humanamente é possível o professor responder? 48 horas não estamos. Eu acho que 24 horas é o máximo, é o limite. Admitido por lei. Mas depois há umas horas de descanso, mas se calhar nem saem dos hospitais. Eu creio que há um período de número de horas que mínimo, após um período de 24 horas, que eu creio que são 6 ou 8, que tem que se cumprir. Eu não faço, até porque não sou capaz, está bem? Mas 24 horas, em algumas especialidades, faz todo o sentido. Não se imagina que um cirurgião cardíaco abandona a cirurgia a meio... Só porque são 5 da tarde. Não se imagina que nos cuidados intensivos um turno de 6 ou 12 horas seja possível, porque os doentes necessitam de continuidade de tratamento e decisões, porque a monitorização dessa vigilância resulta seguramente numa melhor estratégia terapêutica. Não se imagina que o cirurgião geral saia do bloco a meio de um politraumatizado grave, que tem que fazer uma esplenectomia, uma gastrectomia, uma laceração hepática. Portanto, não creio que se possa definir isso assim, dessa maneira, das 24 horas. Até porque acontece em Portugal e no mundo inteiro, está bem? Portanto, não é um erro. Agora, acho que tem que legalmente se garantir que os médicos estão em condições mínimas para tratar convenientemente os seus doentes e, portanto, assim num período de 24 horas, tem que se parar. Tem que se parar, não há volta a dar. Mas, no meu período de formação, eu estive fora em alguns sítios, lembro-me nos Estados Unidos, eu não sei quantas horas é que eram seguidas. A vida de um interno de especialidade, nós ficávamos no hospital, não íamos dormir a casa. 36 horas seguidas era normal. Eu lembro que já na Suíça não. Na Suíça, em Lausanne, no chuve, raramente nós fazíamos qualquer coisa depois das 24 horas. E como lhe digo eu em Portugal, depois das 24 horas vou-me embora. Não vou... É humanamente impossível de ter a mente clara para trabalhar. Eu acho que sim, está bem. E para tomar decisões. Para tomar decisões, embora numa situação de emergência ou do que quer que seja, claro que se fica, não é? Mas por regra e por rotina, seguramente que é desaconselhável. Doutora, trabalhou sempre no Serviço Nacional de Saúde ou na parte pública da medicina? Não, eu trabalho na parte pública da medicina, nos cuidados intensivos, e trabalho num hospital privado do Porto, que é a Casa de Saúde da Boa Vista, onde faço a minha vida de internista e onde há uma unidade de cuidados intensivos, da qual sou responsável, mas que não cumpre o horário, digamos assim. Para muita gente, ser o privado, trabalhar no privado, ou vê-se a medicina enquanto a entidade privada como um mero negócio. Concorda com esta afirmação ou acha que ela é profundamente injusta? É assim, eu acho que para ela ser verdade terá que ter a cumplicidade dos médicos. E, portanto, os médicos são exatamente como o resto da sociedade. Haverá alguns muito bem formados, outros menos bem formados e outros mal formados. E, portanto, seguramente que poderá haver gente em que essa cumplicidade com o negócio puro e duro seja uma realidade. Agora, eu já trabalhei noutras instituições privadas e não fiquei com a ideia que houvesse ali, da parte dos médicos, uma perspectiva de negócio puro e duro. Há uma perspectiva de prestar bons cuidados. Agora, há os gestores que têm os seus objetivos para cumprir e isso, e que nos podem pressionar mais ou menos. A minha geração é pouco pressionável, porque, de certa forma, como somos poucos, temos algum privilégio na decisão e, portanto, nunca me senti assim pressionado para o negócio. Na Casa de Saúde da Boa Vista é uma casa de umas irmãs franciscanas. Nunca na vida uma irmã veio falar comigo para eu faturar o que quer que fosse. Agora, eu sei que haverá histórias, mas que, a acontecerem, são lamentáveis e têm a cumplicidade dos meus colegas, o que não é aceitável. E aquela cumplicidade também, isto também em termos empresariais e de negócio, entre os grandes laboratórios e os próprios médicos? Ou seja, isto em termos muito práticos, o médico só prescreve medicamentos daquele laboratório e não de outro? Porque no final vai receber qualquer coisa. Eu acho que isso aconteceu, ficou provado que isso aconteceu. Já é passado? Eu acho que é passado. Há um mercado de genéricos, há uma legislação muito clara. A denúncia dessas situações fez com que os próprios laboratórios passassem a ter pudor a exercer esse tipo de pressões e, portanto, eu penso que isso é passado. Doutor, outro mito, eventualmente, ou não, corrigir-me-á se eu estiver a dizer alguma coisa errada, já foi encontrado uma cura para o cancro?
É assim, quem acabou o curso como eu há 30 anos, o cancro tinha um Cancro, prognóstico, que seja ele qual for. seja ele qual for, tinha um prognóstico péssimo em quase todas as situações. Hoje em dia, eu tenho doentes que já tiveram 2 tumores diferentes e que não vão morrer disso e que vão estando. Portanto, a verdade é que a doença oncológica será cada vez mais prevalente, tem a ver também com a longevidade. A esperança de vida aqui é um mal necessário? Não, a esperança de vida é sempre um bem necessário, graças a Deus. Mas a doença oncológica, com a esperança de vida a aumentar, vai ser mais prevalente ainda. E há cada vez mais modalidades terapêuticas com sucesso e que, pelo menos, vão tornando a doença oncológica uma doença crónica e pode-se cuidar os doentes, prolongar a vida com muita qualidade. E isso é sempre um desafio e muito importante para um médico, não é? Porque se a doença mais que vai se tornando cada vez mais prevalente não tivesse tratamento, era um desalento. Mas existe uma cura ou existem várias curas? Vão existindo, Cada caso é um caso? Cada caso é um caso, vão existindo grandes vitórias, sei lá, o tumor da mama, o tumor da próstata. Há muitas situações particulares do foro dos tumores do sangue, das leucemias, dos linfomas, em que se tem grande sucesso. Portanto, há uma série de entidades oncológicas que antigamente eram uma sentença de morte e que hoje, graças a Deus, não são. E consegue-se tratar e curar os doentes. Eu tenho muita admiração pelos colegas de oncologia que têm um empenho também fantástico no tratamento dos seus doentes, porque no fundo somos nós que fazemos diagnósticos oncológicos, enviamos para eles e eles depois tratam, digamos, os nossos doentes com sucesso. Mas há um pudor quando se fala em cancro. Ele morreu de quê? Morreu de doença prolongada. Portanto, a prolongada é a doença que mais mata em Portugal. É a prolongada. Morreu de quê? Doença prolongada. Nunca se fala... Cancro mexe connosco. Porque ainda temos um bocadinho esta concepção que cancro é uma doença, uma sentença de morte. É ou não? Não é, está bem? Não é, e por isso é que vale a pena fazer a medicina preventiva e fazer os rastreios adequadamente, diagnósticos precoces, em que a possibilidade de sobrevida e de sucesso no tratamento é muito maior. Quando se faz um diagnóstico de um cancro, seja ele qual for, já com lesões metastáticas generalizadas pelo organismo, aí é uma sentença de morte, às vezes, porque, sei lá, eu sei situações da mama e próstata em que, mesmo nessas situações, se consegue dar alguma qualidade de vida aos doentes durante algum tempo, alguns anos. Acredita em milagres? Eu sou crente, eu acredito em milagres. É católico? Sou católico. E, portanto, eu acredito em milagres. E, às vezes, peço milagres. Nunca me aconteceu nenhum a pedido. Mas pequenos milagres, talvez. E quando o seu pedido é atendido, fica radiante com Deus? Um médico tem que ser apaixonado pela vida. E todas as situações em que nós temos algum sucesso e conseguimos cuidar muito bem do doente e conseguimos que ele sobreviva contra todas as expectativas, ficamos gratos, como é evidente. Um crente agarra-se mais à vida, tem maior probabilidade de cura ou é completamente indiferente? Eu acho que na morte há uma diferença grande. Na morte há uma diferença grande. No momento da morte? No momento da morte, nos dias que antecedem a morte, eu acho que as pessoas que cumpriram a vida e têm uma crença... Enquanto as pessoas estão conscientes, claro, não é? Enquanto as pessoas estão conscientes, acho que quem tem uma crença e cumpriu a vida, morre em paz. Acho que é mais difícil morrer sem ter fé, sem ter uma crença. Doutor, nota isso? Noto isso, mas eu posso ser faccioso, está bem nessa minha análise, mas eu acho que... pelo menos as pessoas que me são próximas, eu lembro do meu pai, e que era um homem de muita, muita fé, quem me dera ter a fé que ele tinha, morreu completamente em paz, tranquilo, completamente em paz, cheio de fé. E rezar o ato de contrição, nos segundos antes de morrer. Portanto, eu acho que isso é fantástico, está bem? E quem me dera a mim ter essa fé, não tenho essa fé. Mas as pessoas que têm fé, mesmo que sejam assim, uma fé não tão nobre como a que eu conhecia o meu pai, têm alguma serenidade no momento da partida. E isso é bom, quer para o doente, quer para os familiares. Indiscutivelmente, ver alguém a partir em paz dá alguma tranquilidade aos familiares. E isso é bom, porque ninguém gosta de perder. Ninguém gosta de perder um ente querido com quem privou toda a vida e que faz, no fundo, parte dele próprio e da sua alma. E, portanto, ninguém gosta de ver alguém partir.
Doutor, no momento da morte, isto é também outro mito de que habitualmente se fala, é a história da alma. Temos ou não temos aqueles graminhas que depois se vão embora? Eu não sei se temos gramas que vão embora. Agora... Mas sabes aqui que eu estou a falar, sei, é? sei. E há pessoas que me falam do túnel e de coisas assim. Mas, assim, A luz, aquela a luz. e não. Mas eu tento ser objetivo nessas situações. Agora, Como cientista. como cientista, um médico, no fundo, é um homem de ciência, portanto tem que tentar ser objetivo nessas situações. Agora, que eu não acho que a morte seja... A morte faz parte da vida. E temos todos que ter essa ideia. E o que temos é que fazer melhor durante a vida para podermos partir. Mas nunca estamos preparados para ela. É uma realidade. Mesmo que haja um doente que esteja acamado, que eventualmente esteja a sofrer e sabemos que mais dia, menos dia, vamos deixar de ter a sua presença física, mas nunca acreditamos que a pessoa vai morrer. Ponto final. Eu acho que há lutos antecipados. Há lutos antecipados E começar a sofrer antes é bom ou é mau? E os colegas da psiquiatria dizem que é melhor, que se gere depois melhor a perda no luto antecipado. Poderá haver algum sofrimento antecipado também, como é evidente. Mas isso não se transmite depois ao doente? Se ele perceber esse sofrimento de quem está à sua frente? Depende muito dos doentes. Como lhe digo, eu acho que conheci muita gente que partiu em paz, com tranquilidade, com muita dignidade e que ficou... e que não pressionou nunca os familiares. Houve as grandes lições de dignidade que eu tive na vida foi dos meus doentes. E muitas dessas em pessoas que sabiam que iam morrer. E, portanto, eu acho que há gente que parte em paz e que não tem medo da morte. Doutor, e aconteceu o contrário? Claro que sim. Há pessoas que não estão preparadas para morrer. E tem consciência? Tenho. E eu não sou... Eu acho que eu não sou partidário de tirar a esperança totalmente às pessoas. Ao doente. À família. Ou seja, mentir um bocadinho. Aquela mentira piedosa de que se fala... Não. Mentir é outra. Omitir é outra. Suavizar, digamos assim. Pronto, mentir se calhar é um termo um bocadinho forte. Muito forte. Omitir sim. Agora... Assim, no sentido disto, não, o seu ente querido vai morrer. E se calhar até nem morre. Pode acontecer qualquer coisa. Ou o contrário. O médico omite tanto que o doente nos diz. Então, sim senhor, tem as análises boas, o eletrocardiograma está bom, o senhor doutor vou morrer cheio de saúde. Portanto, isso também há. Mas eu acho que, de uma maneira geral, tirar a esperança de uma forma assim radical é de uma violência e não traz benefício nenhum. Agora, há coisas objetivas e práticas e nós temos que... a família tem que estar informada. Muitas vezes há aspectos da vida que têm que ficar assegurados e que tem que se garantir que isso fica assegurado e, portanto, nós temos que tentar não retirar a esperança toda ao doente, mas com a família falar com o maior realismo possível. Dizendo-lhes o quê? Dizendo-lhes que a situação de facto tem um prognóstico muito reservado, que provavelmente as complicações possíveis são estas. Daí a pessoa está nos cuidados intensivos. E que as melhorias esperadas são muito poucas, porque há doentes que, na dúvida, que se há alguma reversibilidade ou não, na dúvida admite-se o doente, não é? E, portanto, nós dizemos que a probabilidade de reversibilidade é muito baixa à família, com toda a franqueza, está bem até para eles. Claro que a seguir associamos aquilo que eu lhe disse, mas eu garanto-lhe que o seu pai ou a sua mãe vai estar totalmente confortável, não vai sofrer nada. Se conseguimos salvá-lo, ótimo, e vamos fazer tudo para isso, mas se não conseguirmos, não vai sofrer nada. Mas se às vezes se conseguem salvar uma determinada pessoa, isso não é pior para ela? Porque a qualidade de vida será mínima? Isso é um aspecto muito relevante e muito importante. Mas aí eu creio que a culpa não é do intensivista. Eu acho que o médico que segue o doente previamente e que pede a admissão em cuidados intensivos tem alguma responsabilidade. Porque nas doenças crónicas, e com a longevidade das doenças crónicas são cada vez mais comuns e têm muito mais gravidade, sei lá, uma insuficiência respiratória crónica, uma insuficiência cardíaca, nós sabemos que consegue-se com a medicação proporcionar uma excelente qualidade de vida ao doente por muito mais anos, mas sabemos que não é eterno. E, portanto, o médico que cuida o doente com doença crónica, que não o alerta para a eventualidade no futuro
ser confrontado com uma emergência, e se nessas situações quer ser sujeito a cuidados intensivos, ser sujeito a ser traqueostomizado, ser sujeito a toda aquela invasibilidade, e não partilhar essa decisão com ele, eu acho que não cumpre cabalmente a sua função. Está bem? Portanto, muitas vezes nos cuidados intensivos acabamos por tratar doentes que acabam por sobreviver, mas cheios de sequelas, nomeadamente neurológicas, com incapacidades funcionais totais, e, portanto, isso não prestamos um bom serviço ao doente nem às suas famílias. E, portanto, temos que melhorar essa parte. Está bem? Temos que ter a coragem e a disponibilidade e o tempo para conversar com os doentes, com as famílias, da evolução natural das suas doenças, e se eles estão dispostos a sujeitar-se a todos aqueles riscos e tratamentos. A maior parte das pessoas reage como? Nessas circunstâncias, eu acho que, da minha experiência como internista, que estou do outro lado, em que vou tratando o doente crónico antes de chegar aos cuidados intensivos, eu acho que as pessoas reagem bem. Vão pedindo tempo para digerir, vão... Olha, houve um livro da Maria Filomena Mónica, A Morte, que veio com o Expresso, ou coisa que o valha, que há 4 ou 5 ou 6 anos. Houve meio dúzia de doentes que me trouxeram um livro e disseram: leia isto, senhor doutor, porque eu não quero isto para mim. Tenho alguns colegas que sigo que me dizem: não me levo lá para as suas máquinas se isto não valer a pena. Portanto, as pessoas vão dando as suas indicações. Então, mas o que é que basicamente e sinteticamente o livro dizia? O livro falava exatamente nesse aspecto, que hoje em dia na medicina acaba-se por fazer aquilo que se chama obstinação terapêutica. A obstinação terapêutica é utilizar uma série de meios técnicos para garantir que o doente vai sobreviver, mas que depois fica... As ventilações, etc. As ventilações, as hemodiálises, toda a capacidade técnica que o médico tem hoje em dia, para depois não poder o doente beneficiar em nada disso. Um doente que fica ad eterno em coma, mas a respirar. Uma vida artificial é vida? Pode-se chamar vida ou não? Vida para um médico é se tiver atividade cerebral e o coração bater e as funções vitais estiverem conservadas. E se o coração bater e se a atividade cerebral não existir? O que é isso? Isso, clinicamente, o doente está morto. Porém, não morreu. Porém, não morreu. Mas o coração não vai bater se não houver atividade cerebral, a não ser que o médico, durante algumas horas, consiga, farmacologicamente, garantir que o coração vai batendo. Porque quando falha o sistema nervoso central de uma forma total, todo o organismo acaba por parar. E é por isso que o conceito científico de morte cerebral é aceito na comunidade internacional. Quando um doente morre, qual é exatamente o último órgão a parar? É o coração? Ou não necessariamente? Sim, é o coração. É como alguém dizia, ao último tac. É o tic-tac, o tic-tac. Portanto, o tac é quando não há mais tac, já terminou. Sim. O doente, nos cuidados intensivos, o doente é fácil, porque o doente está monitorizado e nós vemos que deixou de bater o coração, a linha fica isoelétrica e, portanto, verificamos o óbito. Aquilo que nós vemos nas séries televisivas e no cinema quando estamos em presença de dramas hospitalares. Deixa-se de ouvir aquele pipi, aquela irregularidade da linha do batimento cardíaco e, portanto, o doente faleceu. Mas não é fácil. Eu lembro que era médico muito novinho, tinha 1 ano de médico, coisa que o valha, e houve um colega que fazia um trabalho que era médicos em casa. E houve uma noite que não podia, pediu-me muito para ir e eu fui. E lembro-me de chegar à casa de um senhor, era uma casa pequenina, a cama quase que não cabia no quarto, e o doente estava deitado na cama, uma série de familiares à volta, não sei como é que havia aquela gente toda ali, e pediram para ver o doente. E eu parecia que o doente estava morto. Mas eu depois não tinha nenhuma máquina para me fazer um eletrocardiograma, nem coisa nenhuma, mas eles todos a falarem, aquele movimento todo, eu não conseguia ter a certeza absoluta que o senhor estava morto. Tive ali 5 ou 10 minutos de angústia, até dizer às pessoas: olha, o senhor está morto. Mas depois, quando vinha embora, vinha pela escada, ouvi eles a chamarem, e disse: caramba, está morto. E fui a correr para trás. Portanto, essa ideia de que... E não estava? Estava morto. Estava morto. As pessoas, mas eu, jovem médico, não tinha aquela segurança de confirmar o óbito. Está bem? Portanto, é muito fácil, nos cuidados intensivos, temos máquinas para tudo, está tudo monitorizado, tudo vigiado, mas fora dali não é fácil. Mas de vez em quando, doutora, e isso acontece um pouco por todo o mundo, há aqueles funerais em que o próprio cadáver, entre aspas, se levanta, desperta e começa a ver e a perceber onde é que está. Como é que isso acontece? Eu não acredito que isso possa acontecer em Portugal.
Não acredito Mas, mesmo. mas li isso. No Brasil, por exemplo, isso sucede algumas vezes. Mas onde houver um mínimo de regras sanitárias, não é possível que isso aconteça. Um cadáver o óbito tem que ser verificado, há uma série de procedimentos de comunicação ao Ministério Público, tudo isso. Há um prazo em que o doente não pode ser enterrado antes de 24 horas após o óbito, de ter sido confirmado clinicamente. Portanto, há uma série de regras e de compromissos que impedem que isso aconteça nos dias de hoje em Portugal. Para dissipar quaisquer dúvidas, Eu tenho toda a confiança que ninguém é enterrado vivo neste país. Absoluta. Absoluta. portanto, não há depois daqueles mitos que as pessoas andam voltas nos caixões e arranham e querem sair e tal. Eu tenho a certeza absoluta que ninguém é enterrado vivo em Portugal e que a morte é convenientemente verificada e que os procedimentos todos que existem hoje em dia devem dar toda a segurança às pessoas. Doutora Maia Gonçalves, estamos quase a terminar, quase passaram 45 minutos. Isto é inacreditável, mas quando a conversa é tão boa, é tão rica e tão incompleta como aquela que nós estamos a ter, e agradeço a sua presença aqui na RDP Internacional. Uma pergunta: a quem se deixe morrer ou desista de viver? Eu lembro-me ainda recentemente um senhor, pouco mais velho que eu, que teve um problema oncológico aqui há uns anos, do qual ficou tratado, mas depois das sequelas do tratamento começaram a impedi-lo de comer. E isso foi complicado para ele. Acabámos por fazer uma PEG, que é uma maneira de conseguirmos alimentar o doente diretamente no estômago e tudo isso, mas ele deprimiu profundamente e apesar de todos os nossos esforços, acabou por falecer. Uma pessoa, quando desiste, morre mesmo. Haja médicos que houver, haja o que houver, morre mesmo. Aquela história de morrer de melancolia é uma realidade? Melancolia. Eu não sei bem o que é melancolia, mas se morre de desgosto, não sei, mas eu sei que há desgostos que causam doenças inacreditáveis. Peço desculpa estar a interromper, não perca o seu raciocínio, por favor. Aqueles casais que são casados 60 anos, 70 anos, eles morrem com ou horas ou dias de diferença, às vezes. E, eventualmente, o que morre em segundo lugar nem sequer estava doente. Mas eu isso acredito que nessas situações de 60, 70 anos... Daí eu chamar a morrer por melancolia. Ou saudade, seja lá o que for. Quase uma morte romântica. Pronto. Aí há casais, eu tenho alguns casais assim, que se amaram a vida toda e que quase tenho inveja daquele amor que eu vejo. Mas inveja com muito carinho, como deve imaginar. Mas eu acho que... Eu já vi situações, eu lembro de um colega meu que perdeu o filho e 2 dias depois deixou de se conseguir mexer e nunca mais conseguiu mexer e teve uma artrite reumatoide violentíssima. Portanto, eu acho que há uma série de doenças em que um choque emocional são desencadeadas. é o fator desencadeante. São doenças físicas, muito clarinhas, muito incapacitantes, muito penosas, mas que é um choque emocional que as desencadeia. E, portanto, se morre de amor ou por melancolia, eu acho que sim. Se fica doente por desgosto, eu acho que sim. Agora, E aí não há tratamento. há sempre tratamento. O médico acredita que há sempre qualquer coisa a fazer. Não é? No caso desse seu colega, o que é que se poderia fazer? Tentamos tratar a doença reumática que ele tem Mas que não tinha. E que não tinha. Portanto, digamos que aconteceu depois de ele ter perdido o filho. Exatamente. Há dores que eu acho que insuportáveis. São insuportáveis e eu acho que o organismo reage dessa maneira. A morte de um filho é a pior dor que um ser humano pode suportar. Presumo. Eu penso que sim, mas não sei, espero que não haja dores piores. Não é? Doutor, a morte, para terminar, é o maior mistério da vida? Não, a morte faz parte da vida. A morte faz parte. Mas nós não gostamos de falar dela. Temos medo da morte. Não, depois aquela representação popular do ceifador que nos vem tirar a vida, não é? Sim, mas é um mito assim muito medieval esse. Eu acho que ainda está um bocadinho na moda. A morte faz parte da vida e, portanto, temos é que aproveitar este milagre da vida e vivê-lo o melhor possível. Não indo muito ao médico, que é mau também. Está bem? Preocupar-se mais que a saúde é mau. Preocupar-se muito mais em viver a vida. Está bem? Isso é um recado para os hipocondríacos? Esse é um recado para todos. Eu tento lembrar-me dele quando começa a descambar um bocadinho também. Eu acho que viver é um privilégio. E estar vivo. Mas quando a gente tiver que morrer, morre. E morre sem paz. Cumprindo a vida, morre sem paz. Às vezes mais tarde, outras vezes mais cedo. Quanto mais tarde, melhor.
É pelo menos a sua esperança. É a minha esperança. Dr. Maia Gonçalves, muito obrigado por ter vindo à RDP Internacional muito obrigado. A reanimar um livro escrito pelo Dr. Maia Gonçalves, especialista, como disse, em medicina interna e em cuidados intensivos, uma reflexão sobre a vida e sobre a morte. Muito obrigado. Até à próxima.